glória, aonde tem lenha. Aleluia. Nós estamos em chamas, Pai. Nós estamos em chamas por Ti, Senhor. Nós viemos aqui para queimar, Pai, queimar as nossas vidas para Ti. Obrigado, Pai, pelo Seu avivamento nessa casa. Obrigado pelo Seu avivamento nessa cidade, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, nessa noite. Nós viemos aqui para Te adorar, para Te celebrar, Te louvar, dar o nosso melhor a Ti, Pai, a nossa melhor adoração. Nós reconhecemos, Pai, a Sua grandeza, a Sua majestade. Nós reconhecemos que o Senhor é o dono das nossas vidas. O Senhor é o dono desse lugar. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade para fazer o que quiser aqui. Nós estamos à sua disposição. Estamos com os nossos corações quebrantados para te receber, para te adorar e te cultuar. Em nome de Jesus. Se você concorda com isso, dá um amém aí bem forte. Glória a Deus. Pode sentar. Boa noite, queridos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Quinta Viva. Este é um lugar de adoração. Nós viemos aqui para adorar e cultuar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu tenho alguns avisos importantes para te dar. O primeiro deles é que neste sábado, às 19 horas, nós teremos o Hora VIPs. Amém? Então vai ser um tempo de oração, de adoração ao Senhor. Os dons vão se manifestar aqui, vai ser uma grande bênção. Amém? Então você que é jovem ou se considera um jovem, não perde essa oportunidade. Em nome de Jesus. Simultaneamente, no mesmo horário, nós teremos a reunião de líderes e vice-líderes. Então você que é líder ou vice-líder está convocado para estar aqui no próximo sábado às 19 horas. Amém? Eu gostaria de saber se existe aqui alguém que é a primeira vez que você vem nesse lugar. Se você está nos visitando pela primeira vez, eu gostaria de te conhecer. Faz um sinal aí com a sua mão. Olha só, nós temos uma pessoa ali atrás. Olha, daqui eu te vejo muito bem, mas se você puder se colocar de pé para que toda a igreja possa te receber. Amém. Os irmãos que estão próximos a ela já sabem o que fazer. Glória a Deus. Olha só, seja muito bem-vinda a essa igreja, sinta-se à vontade. Se você já se congrega em algum lugar, manda um forte abraço para o seu líder, para o seu pastor. Ou se não, se você está procurando algum lugar para se congregar, esse certamente é um excelente lugar, tá bom? Você vai ser muito bem recebida aqui. E só fazendo uma observação, eu falei que no próximo sábado nós teremos reunião de líderes e vice-líderes. É importante destacar que é para líderes de departamentos, vice-líderes, diretorias e pastores. Amém? Então, só essa observação. Vamos avançar para uma parte bem importante do nosso culto. Eu gostaria de falar sobre dízimos e ofertas. Queria pedir a gentileza de você abrir comigo lá em Lucas, no capítulo 21. A partir do versículo 1. Lucas 21, versículo 1 diz assim: Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, deu da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então nós vemos aqui 2 coisas importantes que Jesus estava observando. O primeiro delas era a quantia que se depositava naquele gasofilácio. E a quantia, ela é importante. Amém? Valendo destacar que a quantia proporcional àquilo que você recebe. Nós sabemos que os dízimos são 10% daquilo que nós recebemos. Mas as ofertas não há um valor estipulado.
é aquilo que está no nosso coração. Amém? Mas é importante lembrar que as ofertas, elas precisam ser um sacrifício. Nós estamos ali oferecendo um sacrifício ao Senhor. Então, precisa realmente fazer jus a essa palavra. E a segunda coisa que é importante observar aqui, que Jesus estava vendo ali, observando, era a forma que se ofertava. Então, nós precisamos olhar para o nosso coração. Como estamos ofertando? Como estamos sendo generosos ao Senhor? A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios, que nós precisamos ofertar com alegria. Então, essa deve ser a nossa forma de ofertar. Amém? Então, separa aí a sua oferta. Se você vai fazer isso em dinheiro em espécie, usa o envelope que está aí na frente da sua cadeira. Se você vai fazer por algum meio digital, temos o Pix, que é o CNPJ da nossa igreja, aparecendo aqui no telão. Se você preferir cartão de crédito ou de débito, lá atrás as nossas tesoureiras irão te atender. Se você nos acompanha na internet, está aparecendo aí para você um QR Code e também o CNPJ da nossa igreja. O que não faltam são opções para a gente manifestar o princípio da generosidade. Amém? Então, você que já separou, levanta o seu envelope, levanta a sua mão e ora comigo. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade e o privilégio de podermos ofertar e dizimar na tua casa. Nós entendemos que isso, Pai, é um princípio bíblico e nós fazemos isso com toda a alegria do nosso coração, porque é assim que o Senhor gosta, é assim que o Senhor ama, aquele que dá com alegria. Então nós fazemos isso em forma de adoração a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vem com alegria. Se esperas a chuva, prepare os campos para que ao cair dela e depois de um tempo faça a colheita de tudo quanto plantou. Se alegre no Senhor. Se ouvirdes a voz do Senhor e guardar seus mandamentos, então você terá bênção. E a chuva vai cair, e os frutos sim virão, e a colheita chegará. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem com você? Amém? No finalzinho vocês vêm, tá bom? Obrigada. Bom, hoje à noite nós vamos falar um pouco a respeito de oração. Amém? A oração, queridos, ela é uma chave poderosa para mudar as nossas vidas. E quando nós nascemos de novo, que temos comunhão com o Senhor, todas as nossas coisas, elas ficam mais leves, elas funcionam com mais facilidade e nós conseguimos alcançar os níveis que Deus espera que nós alcancemos nele. Amém? Não tem como nós termos uma vida excelente, uma vida pautada naquilo que a palavra diz, se nós não tivermos comunhão com Deus através da oração e através da palavra dele. Amém? Então, nós iremos falar um pouco a respeito de oração. E eu sei que Deus vai alcançar você nessa noite como Ele me alcançou. Eu gostaria de pedir que você curvasse sua cabeça para nós orarmos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite para ser alcançado pela Tua palavra, para, Senhor, o Senhor falar conosco aquilo que nós precisamos fazer, para que nós possamos viver aquilo que a Tua palavra diz, para que nós possamos desfrutar do melhor do Senhor, para que nós sejamos luz aonde nós estivermos e para que nós possamos ser testemunhos vivos do Teu poder, Senhor. Porque a Tua palavra é a verdade, ela funciona e nós estamos aqui, Senhor, para sermos alcançados pelo Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, toda mente, Senhor, voltada para a Tua palavra. Eu declaro em nome de Jesus que nenhuma distração vai roubar a Tua palavra dos nossos corações. Eu declaro em nome de Jesus, cada pessoa que está aqui nessa noite, sendo alcançada, impactada com a Tua palavra e indo em direção daquilo que você tem para a vida delas, Pai. Eu te dou graça, Senhor, porque eu sei que você já esteve no nosso futuro. O Senhor já esteve no futuro da igreja de Teresina. O Senhor já esteve
teve no futuro de cada um de nós que estamos aqui. E a tua palavra diz que nós temos um futuro glorioso. E, Pai, hoje nós entenderemos um pouco mais, Senhor, porque nós já somos bem ensinados a respeito de oração, mas nós aprenderemos um pouco mais. Traremos à nossa memória tudo aquilo que nós temos aprendido ao longo desses anos. E o Senhor nos mostrará o caminho que nós devemos trilhar para que você possa nos alcançar. Porque tudo já está pronto e preparado, Pai. Obrigado pela tua unção, Pai, que nos assistencia nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus é fiel, amém? Bom, eu quero falar com vocês, começar a falar a respeito de um homem da antiga aliança, né? Elias, ele era um homem de Deus, um profeta do Senhor, cheio do Espírito, que sabia o poder que havia na oração. E ele, um dia, ele abriu a boca e ele falou, ele fez uma oração, que iria passar 3 anos e meio sem chover naquela cidade onde ele estava. E passou 3 anos e meio sem chover. E depois dos 3 anos e meio, ele orou novamente e choveu novamente. Isso para quê? Para mostrar para as pessoas naquele tempo o poder que há na oração. O poder que há no nome que está acima de todo nome. Amém? Nós também temos o exemplo na Nova Aliança de Paulo e Silas, né? Paulo e Silas, ele estava numa cidade, ele ia passando e havia uma moça que estava debaixo de um espírito de adivinhação, um espírito que não era o espírito de Deus, e ele teve o discernimento de espírito. Por que ele teve o discernimento de espírito? Porque ele tinha uma vida de oração, porque ele tinha uma vida de comunhão com Deus. Então ele teve a nota no espírito dele, de que aquele espírito que estava atuando sobre a vida daquela jovem não era o espírito de Deus. E ele orou e repreendeu aquele espírito que estava sobre aquela jovem, ela foi liberta. Mas como ela era serva de algumas pessoas naquele tempo, eles ficaram chateados e levaram esse fato até as autoridades daquele tempo. E por causa disso, Paulo e Silas foram presos. E Paulo e Silas ficaram entristecidos? Não. Eles continuaram tendo comunhão com Deus, adorando a Deus. Lá na prisão, lá naquele momento desconfortável, mesmo assim, eles continuaram adorando ao Senhor. E porque eles resolveram adorar a Deus, independente da situação que eles tivessem, independente das circunstâncias que eles tivessem, Deus respondeu a eles. Amém? As cadeias se abriram. Por volta da meia-noite, a Bíblia diz que eles estavam orando e adorando ao Senhor. E por causa que eles estavam adorando e exaltando ao Senhor, nos momentos de dificuldade, no momento de tribulação que eles estavam, eles não ficaram atentos àquilo, mas eles ficaram crendo que Deus ia fazer alguma coisa para tirar eles daquela situação, porque aquela não era a primeira vez que Deus iria os livrar. E aí, o poder de Deus operou, a cadeia estremeceu e todas as cadeias foram abertas e eles foram libertos. Amém? Deus é poderoso, queridos, para fazer infinitamente mais além. Nós não podemos ficar atados ou atentos àquilo que está acontecendo ao nosso redor, porque nós não somos guiados por aquilo que vemos, sentimos, mas nós somos guiados pelo que a palavra diz ao nosso respeito. A palavra é o seu espelho, não é o que você está vivendo agora que pode determinar quem você é. Porque quem determina o que você é o que a palavra diz. Amém? Deus é bom e fiel. Amém? Aleluia. Abra aí a sua Bíblia. Em Tiago, no capítulo 5, versículo 16. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, fala para nós orarmos sem cessar. Amém? Isso quer dizer que nós podemos orar todo o tempo. E a oração vai nos fazer estar conectado com Deus direto. Nós não temos o porquê vivermos errando. Não temos o porquê vivermos desorientado, como barata tonta, sem saber para onde vai, sem saber de onde veio. Nós temos o Espírito de Deus atuando em nós, dentro de nós, que pode nos orientar a todas as coisas. Em Tiago 5... no versículo 16, na parte B do versículo, diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tem algum justo aqui? Glória a Deus. Então, a sua oração é poderosa, querido. A sua oração pode mudar a sua circunstância, a circunstância dos seus familiares, a circunstância dos seus vizinhos, aqueles que chegam até você muitas vezes falando de um problema. Muitas vezes ele nem conhece você, mas pelo fato de que existe um poder operando em você, o Espírito de Deus atuando em você, faz com que as pessoas cheguem até você. Elas nem sabem o que tem em você, mas você sabe. Então, quando as pessoas chegarem falando algum problema,
problema, alguma situação, alguma dificuldade, não se cale e nem concorde com aquilo que você está ouvindo. Fale o que a palavra diz a respeito da situação. Ore por elas e veja o resultado, porque esse poder está atuando hoje em você também. Assim como atuou em Pedro, assim como atuou em Paulo, assim como atuou em Elias, atua em mim e em você. Esse poder, querido, não é para você morrer e levar ele para o seu velório, lá na hora que você estiver morto. Não, querido. Esse poder é para atuar agora. Nós estamos no novo tempo, na igreja de Teresina. Nós estamos ouvindo direto o Espírito de Deus falar a mesma coisa. Estamos no tempo de avivamento. E esse avivamento só vai acontecer com força quando eu e você nos levantarmos para termos uma vida de oração, para termos compromisso com o Senhor, para vivermos naquilo que Deus quer que nós estejamos. Deus chamou você, querido, para você ter comunhão com Ele. Deus não chamou você só para você sair do mundo e a sua vida ficar boa e a sua família não, queridos. Deus quer fazer em você e através de você. Ele quer fazer na sua família, mas também quer fazer na vida de outros. Ele está contando com você. Deus conta com você para que a igreja de Teresina se expanda. Deus conta com você para que a igreja de Teresina entre no avivamento grande. Porque o povo lá de Atos, a igreja de Atos, tinha grandes coisas acontecendo nesse tempo, querido. Porque era um povo de oração. Era um povo que orava. Era um povo que não esperava o pastor mandar orar. Não esperava o líder de departamento mandar orar. Eles tinham convicção do poder que estava neles. E eles entendiam, nós temos algo para fazer. O que Jesus começou, Ele deixou para nós continuarmos. Então nós podemos dar continuidade àquilo que Ele começou. Então o que nós temos que fazer? Eles despertaram. Nós precisamos ter tempos de oração. Nós precisamos ter tempos de comunhão com Ele. Para que nós possamos dar continuidade àquilo que Ele começou. Deus conta comigo e com você, queridos. Para que a obra aqui nesse estado, Ele se expanda. Como eu falei da última vez que eu estava aqui ministrando, tem pessoas sentadas nessas cadeiras que tem chamado de pastores. Você está esperando o quê? Para despertar o que está dentro de você, mover o que está dentro de você. Porque você está esperando alguém lhe chamar? Não faça isso. Pegue o que você já sabe da palavra e comece a atuar no seu chamado sem ter um microfone na sua mão. Porque o seu chamado foi desde o ventre da sua mãe. Não é só quando estiver aqui na frente sendo apresentado para a igreja. Seja quem você foi chamado para fazer. Amém? Deus é poderoso para fazer, queridos, e infinitamente mais. Além de tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou até mesmo imaginamos. A oração é poderosa, queridos. Você não fica no mesmo lugar quando você resolve orar. Quando você decide se inclinar para a oração. Porque quando você está orando, você tem facilidade para ouvir a voz do Espírito. O Espírito Santo está dentro de você. Você não está só. Muitas vezes Ele tem falado ao seu coração coisas para você fazer. Coisas para você despertar. Muitas vezes Ele tem dito para você. Mas porque você está tão distante, você consegue escutar só o eco. Mas você não consegue escutar com lucidez o que Ele está falando. Mas quando você se aproxima dEle, quando você se inclina para Ele, através da oração, o Espírito Santo de Deus tem liberdade para falar ao seu espírito com nitidez. E você não vai precisar mais errar. Você não vai mais precisar trilhar um caminho de dor. Mas você vai trilhar um caminho glorioso que Ele tem para você. Aleluia. Em Marcos 1. Abra aí, vamos abrir o versículo. Marcos 1. Obrigado, Pai, pela unção do Teu Espírito que nos assistencia. Marcos 1, 35. Queridos, Jesus, que era Jesus, Ele orava. Imagina só eu e você. Querido, nós precisamos entender que nós não conseguiremos ser o sucesso que Deus espera que nós sejamos nessa terra se não tivermos momentos de oração. Queridos, o momento de oração não é só aqui na igreja, não. Na sua casa, dia e noite, você pode estar em comunhão com Ele.
Você pode estar todo o tempo conversando com Ele. E as coisas vão ficar mais fáceis para você. Jesus, que era Jesus, para poder cumprir o ministério que estava disponível para Ele, que tinha sido delegado a Ele aqui na terra, Ele precisou orar. Imagine eu e você, queridos. Então, nós precisamos realmente nos alinharmos a isso. Se nós já estivermos alinhados, glória a Deus, aleluia, continua nessa pegada, vai fundo, porque você vai chegar longe no Senhor. Mas se você está um pouco afastado desses momentos de comunhão com Deus, querido, corre atrás do prejuízo, porque enquanto você não está orando, você está perdendo tempo, e pessoas estão deixando de ser alcançadas através da sua vida, porque o poder que está em você é muito grande, para ficar só em você, queridos. Aleluia! O Senhor é bom. Marcos 1:35 diz o seguinte: e levantando-se de madrugada, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Quem era que fazia isso? Jesus. Jesus acordava de madrugada para orar. Você sabia que às vezes você acorda de madrugada e você pensa assim, ixi, que insônia. Não, queridos. É o Espírito Santo chamando você para ter comunhão com Ele. É o Espírito Santo alertando você para orar. Porque quando você se debruçar para esse momento de oração, vai ter coisas que Ele vai revelar para você. Não existe nada que possa ficar oculto para aqueles que têm comunhão com Deus. Para aqueles que têm ligação direta. Porque você tem ligação direta. Mas talvez o seu fio esteja cortado, porque você mesmo decidiu cortar. Mas quando você conecta a unção, se conecta à unção, a ligação é direta. Você não erra, você não tem prejuízo, você não fala o que não deve, você não anda por onde você não deve andar, você não vive da forma que você não deve viver, você anda em amor, você cumpre os princípios da palavra, porque é uma coisa importante. Precisamos andar em amor, para que as nossas orações sejam respondidas. Nós não podemos, querido, ter resultado na nossa vida com Deus se não aprendermos a andar em amor. Porque nós precisamos amar. Nós não fomos amados quando a gente não era pessoa amável? Sim ou não? Se nós fomos amados antes de serem pessoas amáveis, por que eu não posso amar aquela pessoa que pisa no meu calo? Por que eu não posso amar aquela pessoa que é diferente de mim? Por que eu não posso amar aquela pessoa que discorda um pouco daquilo que eu acredito que é a verdade? Não, querido. Nós estamos aqui na terra para multiplicar o que Jesus fez. O que Jesus era, eu e você precisamos nos esforçar para ser. Porque nós somos discípulos. E discípulos precisam andar como Ele andou. E assim nós teremos os resultados. Jesus orava. Jesus tirava tempos de oração. Ele despertava nas madrugadas para orar. Porque ele precisava de um tempo mais silencioso. Muitas vezes você no seu dia a dia é tão conturbado durante o dia. Muitas coisas para fazer. Hoje está mais conturbado do que nos outros tempos. A vida cotidiana é muitas coisas para fazer. E na madrugada é o tempo mais calmo. É o tempo que está tudo mais em silêncio. E talvez você possa ter um pouco mais de facilidade para ouvir a voz do Espírito nesses momentos. Então, queridos, a partir de hoje, se o Espírito Santo lhe acordar de madrugada, não vá pensar que é insônia, não, e não vá ficar mexendo em WhatsApp, em joguinho, em celular, não. Vá orar. Porque se Ele está chamando você para orar, Ele quer comunicar algo ao seu espírito. Ele quer falar alguma coisa para você. Às vezes você está passando por alguma situação e não sabe como resolver. E nesses momentos de oração, são os momentos que Ele vai ter liberdade para falar ao seu espírito aquilo que você precisa para você resolver toda a situação e todo o problema. Amém? Abra aí Lucas 5,16. Aleluia. Falando novamente a respeito de Jesus. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Ou seja, talvez, aqui nós não temos um deserto, mas nós temos o nosso quarto. Ah, mas eu não tenho, eu moro com outra pessoa, não tenho como ter esse tempo. Vá para o banheiro. Eu ouvi uma vez uma pessoa relatando para mim e para outras pessoas que morava com outras pessoas e nos momentos que ela queria ter comunhão com Deus, ela ia para o banheiro. Alguém vai estar lá com você no banheiro? Não, você vai estar lá sozinho, Espírito Santo. Então, se retire para o banheiro. O banheiro pode ser o seu deserto. Amém? Você pode se retirar para lá.
E você pode sim orar ao Senhor. Ele vai responder você em qualquer lugar que você estiver. Não existe, querido, lugar específico para você orar. O que existe é a disponibilidade de dar ouvido à voz do Espírito. Quando há a disponibilidade no coração de dar ouvido à voz do Espírito, as coisas funcionam perfeitamente bem, tudo se alinha e a gente chega no lugar que Deus quer. Amém? Deus tem um plano perfeito para mim e para você, mas para que esse plano perfeito se cumpra, a gente não vai chegar lá de qualquer jeito. A gente não vai chegar lá jogado, rebolado como uma casca de banana. A gente vai chegar lá pronto, da forma como Ele quer, seguindo os passos que Ele tem para nós, porque Deus é organizado. Deus não é desorganizado. O diabo é que é desorganizado, o diabo é que faz as coisas de qualquer jeito, o diabo é que entra e faz a maior coisa errada na vida das pessoas, mas Deus não. Deus é organizado. Amém? E nós fazemos parte de um ministério organizado. Nós temos um pastor que é organizado. Então, querido, se você quer entrar no que Deus já falou no seu espírito, no seu coração, naquilo que você foi chamado para fazer, organize-se para que você entre no plano de Deus. E o caminho certo para você fazer isso, tempos de oração, leitura da palavra e fazer o rema. Amém? Porque o rema, queridos, ele nos ajuda a entrar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque lá é palavra na veia todos os dias de aula. Amém? Nós não enchemos linguiça, nós pregamos a palavra. Aleluia. Efésios 5, 18. Obrigado, Pai, pela tua palavra que é a verdade. Tu és fiel. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Ele está dentro de mim e de você. Não temos o porquê vivermos enganados. Não temos o porquê vivermos sem saber o que fazer da nossa vida. Porque o Espírito de Deus habita em mim e habita em você. E olha só o que a Bíblia fala. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia! Você tem o Espírito Santo habitando em você, queridos. Quando você ora em línguas, o Espírito que está dentro de você, ele começa a borbulhar como se fosse uma água fervendo. Isso é a unção de Deus operando em você, operando no seu corpo. E a Bíblia nos estimula, nos ensina a nós nos embriagarmos com o Espírito Santo. Você já viu aqui na igreja muitas vezes, quando nós estamos cheios do Espírito, que alguém impõe as mãos sobre nós, ou às vezes nós podemos estar aqui orando em línguas e a unção está aqui em manifestação. Você pode ver algumas pessoas caírem, vocês podem ver algumas pessoas meio sonzas, vocês podem ver algumas pessoas que não conseguem ficar em pé. Isso é a unção de Deus operando no corpo das pessoas. Eu e você não precisamos beber nenhum vinho e não precisamos beber nenhuma bebida alcoólica para nos embriagarmos. Porque essa embriaguez pelo Espírito, querido, ela é uma embriaguez maravilhosa. Você cai de um jeito e levanta de outro. Pelo menos é para ser assim, amém? Quando a unção de Deus vem para nos alcançar, é para mudar coisas nas nossas vidas. Então, querido, a partir de hoje, se você não estava tendo esse hábito de ter momentos de oração em língua na sua casa, no seu trabalho, faça isso. A Bíblia diz para orar sem cessar, não é assim? Então, agora quer dizer, irmã, que lá no meu trabalho eu vou ficar, Pai, obrigado em nome de Jesus, porque todas as coisas estão funcionando perfeitamente bem. Não, queridos, você tem oração em línguas. Você pode orar baixinho, mexendo no computador. Você está edificando a sua fé santíssima. Você está se enchendo do Espírito. Então, queridos, não perca a oportunidade. Nós só vamos viver nessa terra, nessa vida, de qualquer jeito, se nós quisermos, porque nós já temos tudo que nós precisamos. O poder de Deus está atuando em nós e nós não podemos passar nessa terra como pessoas que, de qualquer jeito,
pessoas que não são relevantes, pessoas que não são vistas, porque nós temos algo poderoso em nós, que pode fazer com que Deus seja exaltado e glorificado. Foi para isso que Ele chamou a mim e a você. Ele nos chamou para que nós sejamos aqueles que vão levar outros até Ele. Ele não nos chamou só para nós estarmos aqui na igreja, querido. Tá bom demais, sentadinho, confortável, mas tem outros lá fora que não tem o que você tem. Então, queridos, em nome de Jesus, comecem a analisar o que a palavra diz ao seu respeito. Comece a pensar, para que eu fui chamado? Será que eu tenho o chamado nos 5 dons ministeriais? Se você tiver, você já tem uma nota por dentro. Ou será que Deus me chamou apenas para ficar no ministério de socorro? Então, se Ele me chamou para isso, eu vou ter que ir fazer alguma coisa. Eu não vou esperar o pastor me chamar, eu não vou esperar o líder do departamento me chamar, eu vou me lançar para ajudar. Porque a obra nessa terra, querido, só pode ser feita através de nós. Jesus já fez o que tinha que fazer, Ele já subiu aos céus, mas Ele deixou essa responsabilidade comigo e com você. Então, se você já faz, glória a Deus, continua. Mas se você está aí no seu cantinho, eu não sei como fazer. Não, ninguém sabe não, mas quando a gente se lança, o Espírito Santo capacita. Amém? O Espírito capacitador está dentro de você. E quando você tiver esse entendimento de que quando eu oro, as coisas acontecem. De que quando eu oro, as portas se abrem. De que quando eu oro, a unção me assistencia. Quando eu oro, a minha vida muda. Quando eu oro, as coisas acontecem. Se você tiver esse pensamento, você não será mais o mesmo. Porque Deus não quer que você continue do mesmo jeito. Deus quer que você se torne uma tocha viva onde você estiver. Deus quer que você se torne alguém cheio do Espírito para alcançar a vida de outros. Deus é fiel, queridos, e Ele não nos deixa na mão. Ele não nos deixa ser enganado. Ele não nos deixa desamparado. Ele sempre está conosco. Aí, em Efésios 6, 18. Abre aí, por favor. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Nós podemos, queridos, orar por nós. Devemos. Pelos nossos familiares, devemos. Mas nós também devemos orar pela nossa igreja. Nós devemos orar por aqueles que estão precisando de que clareza. Porque às vezes você está sentado do lado de alguém que está com certa dificuldade, não tem clareza com relação a algumas coisas, mas você está vendo algo que essa pessoa poderia mudar. Você vai brigar, reclamar? Não, querido, ore por ela. Você vai alcançar essa pessoa. E você pode orar também em todo o tempo e vigiando a sua oração, amém? Não falando ao contrário aquilo que você ora. Você está orando por alguma coisa relacionada a algum problema que você está. Você não vai orar hoje declarando a palavra que já está pronta e preparada e amanhã você vai desfazer a sua oração. Não, vigie a sua oração. Renda graças ao Senhor como se você já tivesse com o resultado na sua mão. Porque Deus é poderoso e Ele está ouvindo aquilo que você está falando. O reino do Espírito, ele fica, é como se ele estivesse com as mãos abertas, o reino do Espírito, e quando você lança uma palavra, o reino do Espírito pega. Isso quer dizer que tanto o reino do Espírito do Senhor, mas também o reino das trevas fica observando o que você está falando. Então, cuide no que você está falando, querido. Guarde a sua oração, falando a coisa certa e declarando a palavra. E Deus vai fazer coisas extraordinárias acontecer na minha e na sua vida. Amém? Tenha vida de oração. Não se engane. Não existe poder sem oração. É oração e palavra. Amém? Esses dois ingredientes juntos, você vai ser um sucesso em tudo que você fizer e aonde você for colocado para fazer qualquer coisa. Porque Deus respalda a oração e a palavra dele. Amém? Vamos ficar de pé. Gostaria de convidar você. Agora, como nós, acabamos de falar a respeito de oração e que quando nós oramos, por qualquer situação, por qualquer dificuldade, as coisas acontecem, Eu queria convidar você para que nós pudéssemos agora nesse momento. Eu sei que pode ter alguém aqui nesse momento que esteja passando por alguma situação, alguma dificuldade. E você sabia que quando nós estamos juntos, existe uma unção coletiva nesse lugar
para alcançar você com mais força. Muitas vezes a gente não é muito fácil orar, mas quando nós estamos todos juntos, a unção coletiva facilita todas as coisas. E eu quero convidar você agora a pegar essa situação que você está agora, que está tentando lhe paralisar, porque não pode lhe paralisar, porque o poder de Deus está operando em você. Você vai pegar agora essa situação e vai declarar sobre ela nesse momento. Você vai declarar em nome de Jesus toda situação contrária, fadada ao fracasso, e vai declarar o que você quer. Amém? Esse poder está em você, queridos. Vamos orar? Feche os seus olhos e comece a declarar o que você quer, porque a unção de Deus está disponível nesse lugar para alcançar a sua vida. Está disponível nesse lugar para fazer coisas acontecerem. Aleluia, em nome de Jesus, Pai. Cumpre a Tua palavra na vida dos meus irmãos. Cumpre a Tua palavra na vida dos meus irmãos. Queridos, a palavra diz que o reino de Deus é tomado pela força. Então seja ousado para falar o que você quer, porque Satanás, ele não fica brincando não. Então use a palavra e o poder que está dentro de você e paralise a situação contrária que está na sua vida agora. Porque Deus é poderoso para fazer e responder a sua oração. Obrigado, Pai, pela unção do Teu Espírito que nos assistencia. Obrigado pela unção do Teu Espírito que muda as coisas de lugar, que traz à existência o que não existe, que muda as coisas, Pai. Oh, Pai, obrigado. Obrigado porque nunca, Pai, houve sequer um justo na face da terra que mendigasse o pão ou vivesse desamparado. Mas você é poderoso, Pai, para suprir a necessidade do Teu povo, necessidade de dinheiro, necessidade de roupa, necessidade de calçado, necessidade de alimento, necessidade de saúde, necessidade de força espiritual. Oh, Pai, você é a nossa força motriz, você é a nossa força, você é a nossa salvação. Você é o nosso refúgio, você é a nossa proteção. Obrigado, Pai, porque tudo já está pronto, tudo já está preparado. Obrigado, Pai. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Canta aquele louvor bem avivado para a gente celebrar. Aquele que você... Não, é mesmo avivado para a gente celebrar. Nós iremos agora celebrar, porque vocês oraram e a Bíblia diz que quando nós oramos, cremos, já recebemos. Então vamos celebrar ao Senhor como se você já tivesse com a resposta na sua mão. Mas vai fluir, vai nascer algo novo aqui. Mas vai Fluir, vai nascer algo novo aqui. Mas vai fluir, vai nascer algo novo aqui. Mas vai fluir. Mesmo que eu não esteja vendo, a minha fé não se abala. Continuo crendo, acontecerá, acontecerá. Mesmo que eu não esteja vendo, a minha fé não se abala. Continuo crendo, acontecerá, acontecerá. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai, porque nós já temos o sim e o amém do Senhor. Todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Você crê? Aleluia, então você já recebeu, amém? Eu gostaria de saber que se existe alguém entre nós que nunca recebeu Jesus como Salvador e gostaria de entregar a sua vida a Ele. Esse Deus que nós acabamos de pregar, que muda circunstâncias e dificuldade, e que quando nós recebemos Ele como Salvador, esse poder vem atuar em nós. E não existe mais nada impossível para as nossas vidas, queridos. Se houver alguém aqui nessa noite que gostaria de receber Jesus como Salvador, venha até aqui à frente, que nós ajudaremos você a receber Ele, porque já está tudo pronto e preparado. A salvação está disponível, amém?
Aleluia. Todos salvos. Existe alguém aqui nessa noite que há algum tempo esteve prostrado aos pés do Senhor e por algum motivo decidiu se afastar e gostaria nessa noite de retornar aos braços do Pai? Se houver alguém aqui nessa noite assim, venha até aqui que nós oraremos por você. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Existe alguém aqui nessa noite que gostaria de receber a oração, para receber o revestimento com o Espírito Santo. Esse Espírito que não nos deixa ser enganado. Porque esse Espírito está habitando em você, mas talvez você ainda não tenha a evidência de orar em línguas. Se houver alguém aqui nessa noite que gostaria de receber, amém, nós estamos aqui. Aleluia. Aleluia. Batismo ou receber Jesus? Batismo, as duas? Glória a Deus. Eu poderia fazer isso, mas tem pessoas mais especializadas para fazer isso com vocês. Acompanhe aqueles irmãos ali, tá bom? Amém? Tem alguém nessa noite que está sentindo alguma dor, está com algum diagnóstico e gostaria de receber a oração com imposição de mãos? A Bíblia diz que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Existe alguém nessa noite que gostaria de receber a oração? Não? Glória a Deus, igreja salva, curada e sarada. Sejam abençoados na prática da palavra, amém? Glória a Deus. Antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer algumas indicações de livros. O primeiro deles, do irmão Kenneth Hagin, Batismo no Espírito Santo, um livro excelente. Ainda do irmão Kenneth Hagin, A Oração que Prevalece para a Paz. Esse é um clássico, um livro maravilhoso, todos nós precisamos lê-lo. E ainda do irmão Kenneth Hagin, A Arte da Oração, um livro excelente também. E por fim, Segredos para uma Poderosa Oração, de Pat Camaneri. Amém, queridos? Então, só para reforçar os nossos avisos, sábado nós teremos hora VIPs às 19 horas. Simultaneamente haverá a reunião para líderes de departamentos, vice-líderes, diretorias e pastores. Tá bom? Todos abençoados. Temos uma cantina abençoada lá atrás, é pizza da Secretaria de Missões. Então, passa lá, já janta e contribui com esse departamento. Amém? Glória a Deus. Levante suas mãos, vá na graça e na paz, na prática dessa palavra. Amém.